Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media. Hoje a gente vai falar muito de comunicação, de marketing, de comunicação empresarial. Você que está aí, quer saber um pouco mais disso, a gente está com uma especialista aqui. Seja bem-vinda, Bianca Moura, que é consultora de comunicação e diretora da agência Bibold. Obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui com você. Que legal, que legal. Ô, Bianca, vamos começar do começo, como diria por aí, né? Como que você começou na área de comunicação? A gente estava até conversando um pouquinho aqui. Você trabalhou até no Correio Brasiliense, trabalhou em São Paulo. Como que começou aí? Como começou a tua história dentro da comunicação? Vamos contar aí pro pessoal. A gente estava até comentando sobre esse tema, como eu cheguei na comunicação empresarial, que é uma área bem específica da comunicação, né, Henrique? Quando a gente se forma em jornalismo, a gente vai trabalhar na imprensa. Você fez esse caminho, né? E aí você se tornou assessor de imprensa. Realmente, eu tive essa experiência no Correio Brasiliense, que foi fantástica, né? Um grande veículo de comunicação. Na época tinham coisas super importantes acontecendo no país que eu pude participar, presenciar, entrevistar personalidades. Mas, assim, desde o primeiro ano de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com comunicação empresarial, que na época era muito baseada em jornal, né? Fazia jornal de empresa, então jornal impresso, ainda estava começando a internet, né? Não vou falar quando foi isso, mas assim, só de falar que a internet estava começando eu já estou entregando, né? Mas assim, a comunicação corporativa era muito baseada em material impresso ainda, né? Então, eu me lembro que na época eu também tive contato, o primeiro projeto de rebranding, né? De você fazer um redesign de marca, um novo posicionamento. Isso ainda estudante, mas isso despertou uma paixão. Eu fui estudando, fui evoluindo, né? Enfim, fiz pós-graduação, especialização, MBA, para eu conseguir entender cada vez mais o mundo corporativo, porque quem está atuando desse lado de cá, né? Que é aí eu já atuei em grandes empresas, né? Como gerente de comunicação e marketing, mas você tem que entender de negócios também, né? Não é só de comunicação. Então, além da faculdade, eu acabei me desenvolvendo, me capacitando mais para isso, né? Mas, assim, por incrível que pareça, na minha época, quando fazia jornalismo, você é mais novo, não sei como era, mas na minha época, a tia perguntava, e quando eu vou ver você na Globo? Aí eu falava, eu não tenho perfil de TV não, né? Mas quero ir para um jornal impresso e tal, mas isso mudou rapidamente e mudou na prática e numa época, inclusive, que a gente nem aprendia isso na faculdade, né? Eu tive que ir atrás, entender e tive a oportunidade de ir fazendo na prática já desde estudante, né? E trabalho até hoje com isso. Grandes empresas, né? Você começou já lá atrás, já com grandes empresas, né? E hoje também está atuando em grandes empresas aqui de Rio Preto e também nacional, né? Hoje em dia pela agência ou consultorias, e o que acho que é um legado que a pandemia deixou, né? Acho que as empresas e a gente entendeu que a gente não precisa estar lá junto com o cliente o tempo inteiro, então isso também abriu muito as possibilidades, então realmente, né? Apesar da agência, hoje em dia eu moro em São José do Rio Preto, apesar da agência ter sido criada aqui, a gente não está mais só aqui, né? Hoje em dia a gente tem funcionários em diferentes localidades do país e clientes também, né? Porque se precisar, a gente vai até o cliente, mas o dia a dia a gente toca muito bem de maneira remota e conseguimos fazer grandes projetos. Mas sim, a gente tem, assim, eu hoje em dia tenho muito orgulho e eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu tenho muito orgulho de poder estar atuando com grandes empresas, mas uma coisa que eu observo também, eu acho a comunicação tão interessante, hoje em dia a gente tem uma capacidade de customização, até pelas possibilidades que a gente tem do digital, né? Que é super interessante você ter experiência com empresas menores, empresas de médio porte, diferentes setores, tudo me encanta, né? Porque eu acho que pela comunicação, e acho que a sua área de trabalho também é assim, a gente aprende muito, né? Sobre os negócios, sobre diferentes coisas. E acho se reinventa também, né? Sim, a gente tem oportunidade, né? De aprender e se reinventar. Começa a trabalhar com um cliente novo, de uma área totalmente desconhecida
desconhecida para você. E aí a gente tem que estudar. Isso, faz você sair daquela zoninha que você estava, né? Eu tenho como premissa fundamental que a gente tem que entrar muito na cultura, na realidade do cliente, sabe? Então, quando entra um cliente novo, independente do projeto dele, se é um escopo grande, pequeno, a gente faz um processo de imersão para que a gente entenda esse negócio, a essência dele, quais os objetivos, os desafios, a concorrência, porque isso faz muita diferença quando você vai fazer um planejamento de comunicação e vai colocar a comunicação em prática, né? Para quem está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, comunicação empresarial, como que se define comunicação empresarial? O que mudou também de alguns anos para cá, desde quando a gente se formou para cá? Porque não tinha isso na faculdade. Não. Ninguém ensinou a gente, vamos falar agora de comunicação empresarial. Foi o que você falou. Antigamente tinha fax, a gente fazia clipping de jornal. Recortava jornal. Mudou, né? Quando eu fiz faculdade, eu vou contar, quando eu fiz faculdade, a gente além de redação, o jornalista também aprende diagramação, né? Aprendia pelo menos, não sei como é hoje, fazíamos fotografia, um monte de coisa. Sim. Era ainda eu não me lembro o nome, era um termo em inglês, mas era recorte mesmo, você montava na unha o jornal. Então, assim, claro, já tinham as ferramentas digitais, mas a gente estava numa fase que a gente ainda aprendia. A gente aprendia a fazer o recorte na mão, e aí a gente aprendia no tal do PageMaker, que hoje em dia já evoluiu, né? Tem outros programas. E revelávamos fotografia também, outro ponto importante para a gente registrar aí nessa história, né? Então, Henrique, falando da comunicação empresarial, né? Hoje em dia, as empresas, quando a gente aborda as empresas oferecendo o nosso trabalho, e em muitos casos a gente já é procurado, né? Ou por empresas que já têm a equipe de comunicação lá dentro, ou que ainda está sentindo essa necessidade, precisa desse apoio externo, a gente percebe que ainda há um desconhecimento de tudo que dá para ser feito. Quando a gente fala de comunicação empresarial ou comunicação corporativa, hoje em dia, estamos falando desde a comunicação com o público interno, a comunicação com o funcionário, que é cada vez mais valorizada, né? Antigamente, eu preciso de alguém para fazer meu marketing para eu vender. Não, né? Hoje em dia, se você focar a sua comunicação, a sua divulgação, o seu posicionamento só para vender, você está tendo um esforço de comunicação muito maior. Então, a ideia começa dentro de casa, desenvolve uma comunicação permanente com as equipes, com seus funcionários, e a gente sabe, as empresas hoje em dia, a gente atende clientes que tem o escritório, tem a usina, tem o campo, tem funcionário espalhado pelas filiais, tem a fábrica. Então, assim, são linguagens diferentes, abordagens diferentes, canais de comunicação diferentes para cada um deles. Quando eu comecei lá atrás, era o jornalzinho para todo mundo, jornal impresso. Hoje em dia, não. Você faz o digital para quem está no escritório, para quem está na fábrica ainda tem o mural, mas hoje em dia já tem o formato do mural eletrônico. Como que o chão de fábrica vai entender o que o escritório... Exatamente, é uma outra linguagem, né? Tem que ser uma comunicação mais rápida, hoje em dia muito baseada em vídeos, né? Mas assim, é isso que você falou, muito adequando linguagem, né? E principalmente trazendo uma narrativa consistente, né? Você não pode assim, agora eu vou fazer uma campanha tal, agora, mas nossa, por que o pessoal não está se engajando nos meus temas? Por que não participaram da pesquisa de clima, não foram lá no evento que a gente fez, não estão interessados, não estão valorizando os treinamentos, né? É muito comum as empresas acionarem a gente porque às vezes tem uma série de benefícios, coisas super interessantes, mas o próprio funcionário às vezes não está entendendo, não está valorizando. Então, olha a importância de você comunicar bem todas as suas iniciativas de recursos humanos para que esse funcionário tenha mais orgulho em fazer parte dessa empresa. E isso gera alta performance, né? Isso gera produtividade. Então, esse é o primeiro público que a gente trabalha. E a gente trabalha com vários clientes com esses públicos, né? Aqui na região, a gente atende a Facchini, a GVC Soluções em Cobrança, que é uma empresa do Grupo Rodobens, a Werkshot, a Protendit, enfim, a Veronese. Estou até com receio aqui de citar algumas e não citar outras. O pessoal vai ficar com ciúme. Mas são todos, assim, muito queridos, muito, assim, de coração mesmo a gente atende. E essas são empresas, cada uma com uma realidade, né? Uma está espalhado filiais, a outra tem uma dificuldade lá no lugar que ela está, o outro tem o pessoal no campo, enfim. E assim, a gente atende empresas de fora também. Atendemos, por exemplo, a Bracel, lá no Mato Grosso do Sul,
Sul, atendemos a Suzano em Jacareí, enfim, bem espalhado mesmo por conta daquilo que a gente comentou no começo, né? Hoje em dia a gente não tem tantas barreiras assim. E são empresas que é sempre isso, entender o momento que essa empresa está, a essência dela, entender a cultura organizacional para que isso seja sempre fortalecido. Então, essa narrativa ela tem que fazer sentido, ela tem que ter continuidade, ela tem que ser recorrente. E um ponto, Henrique, assim, super importante, que você também trabalha com assessoria de imprensa, com certeza você prega isso, tem que ser verdadeiro. Sim. Né? A gente não pode ser uma coisa e comunicar outra no universo corporativo. E aí a gente está falando de comunicação para o funcionário, mas também a comunicação para o público externo, né? Um outro ponto que a gente trabalha também demais, né, que é a parte de comunicação com o mercado, marketing, que é a comunicação para vender. Né? Você não pode prometer algo que você não vai entregar. Um outro ponto, por que a gente começa dentro de casa? De repente, eu vou fazer uma propaganda super legal, outdoor, estou nas redes sociais, estou em todos os lugares, uma campanha incrível. Aí o cara vai lá comprar o produto que você está anunciando, ele é mal atendido, o funcionário não sabe explicar, ou ele liga num call center. O funcionário nem sabe o que está acontecendo. Não está sabendo nem da campanha, né? Então, assim, tem que começar dentro de casa, né? Mostrar a campanha, talvez, primeiro para dentro de casa, valorizar o funcionário. Porque ele tem, eu acho que a sacada é o funcionário entender o papel dele dentro dessa empresa, porque aí ele vai vestir a camisa de verdade. De repente, cara, é alguma coisa que estão me perguntando, eu não sei, eu vou atrás para saber, não vou falar, ai, não sei, né? E isso pode parecer assim, mas é um exagero, mas é isso, é a entrega do seu posicionamento de marca, dos seus valores, dos seus atributos em todos os pontos de contato, seja na hora da compra, seja na hora de uma reclamação, né? O pós-venda é essencial. A gente trabalha muito essa temática de que a gente sabe, né? Hoje em dia é muito mais caro você trazer um cliente novo, né? O custo de aquisição do cliente, do que você fidelizar o atual, fazer novas vendas para ele, de repente um cross-selling, oferecendo outra linha de produtos e, principalmente, fazendo com que essa pessoa, esse consumidor, te recomende. A gente vive na era da recomendação, né? Sim. Seja pelas redes sociais, seja por grupos de WhatsApp. Hoje em dia a gente pede desde uma sugestão de encanador no grupo, ou no grupo das mães, uma sugestão de psicólogo, ou não sei aonde, escola, no grupo da corrida, a marca do tênis, a escola. Essa semana, no grupo do meu condomínio, meninas, alguém tem filho em tal escola? Eu queria conversar, porque, ou seja, ela não vai colocar o filho naquela escola enquanto ela não tiver depoimentos. E essas pessoas, elas podem recomendar ou serem detratoras dessa marca, né? Que é quando a pessoa realmente não gostou e ela vai falar mal. Isso é muito ruim, isso tem um peso, assim, e assim, às vezes a gente não observa, né? A gente que estuda mais, a gente observa. Normalmente, quem tá contente fica mais quieto. Agora, quem teve uma experiência ruim, coloca a boca no trombone, já faz reclamação no Reclame Aqui, já entra no rede Google, social, né? Não é? Então, a gente tá num momento que é comum, né? Eu, assim, não tive nada grave com um cliente meu, já aconteceu uma ou outra coisa, mas eu vejo isso muito nos eventos que eu participo, nas discussões. A gente nem comentou da ABERJ, mas eu estou envolvida com os temas da ABERJ, né? Que é a Associação Brasileira de Comunicação. Você é jurada do Prêmio ABERJ, né? Sou jurada do prêmio, então por lá eu tenho acesso, assim, às melhores práticas de comunicação. Então, é o que a gente fala, que não é porque está no interior do interior de São Paulo que a gente não está vivenciando tudo que está acontecendo. Não, Rio Preto é incrível, cidade, né? Com certeza. Enfim, então, por meio desses cases que eu acompanho, é muito comum uma empresa fazer um anúncio nas redes sociais e chover reclamação embaixo daquele anúncio. Então, olha a loucura do nosso modelo de comunicação hoje em dia. Você faz algo para ter visibilidade para sua marca e vai ser uma visibilidade ruim, num anúncio que você está pagando para entrar no ar. É claro, você corre lá, paga, você corre lá, explica, mas assim, e quem já viu, né? Eu já fiz isso. Você nunca fez isso? Cara, você tá pé da vida, um problema com a companhia aérea e tal.
Liga, não atende, manda no chat, não atende. Você vai para a rede social, você vai para a rede social dela reclamar dela. Sim. E aí eles entram em contato. Aí né? dá certo. Então, assim, é uma pena que tem que ser desse jeito, né? E eu acho até que as companhias aéreas estão melhorando bastante. Eu acompanho alguns por causa cases. Do digital, né? Exatamente. Eu acompanho alguns cases até por meio da Aberge, e é o que a gente chama de você ir trabalhando a sua imagem para você ter um colchão reputacional, né? Uma expressão que a gente usa. Que assim, por exemplo, no seu caso, né, na assessoria de imprensa, quando o seu cliente está trabalhando esse colchão reputacional, seja por meio de uma assessoria de imprensa, um relacionamento com a mídia, seja por meio de campanhas, marketing de conteúdo, gente, hoje em dia você poder gerar conteúdo relacionado ao tema do seu negócio é incrível, né? E você está prestando um serviço para a sociedade, isso é muito legal, você não está só falando do seu produto, da sua marca, você está falando de algo mais profundo e ensinando, né? Formando pessoas, tenho cases super interessantes de cliente. Então, você forma esse colchão reputacional, que é uma imagem positiva que a sociedade, os seus stakeholders, né, que são os públicos de interesse, eles estão tendo com relação à sua marca, né? Então, quando acontece alguma coisa que coloca em xeque essa imagem, a pessoa está predisposta a acreditar na sua empresa, porque ela está vendo que você está sendo transparente. Tem vários cases de companhia aérea que antes nem respondiam e que hoje em dia o CEO vai lá responder. Eu acho isso incrível. Mudou, né? Mudou, porque é uma responsabilidade que qualquer um dentro da empresa tem de resolver um problema com o consumidor, não importa quem seja. Ou né? mudava ou ia ser o caos. Né? Exatamente. E a gente acaba sendo prejudicado como consumidor, e aí a gente que trabalha com comunicação, a gente vive tendo crise para resolver, vive desesperado, né? Então, quando eu vejo uma companhia aérea, é claro, eu tenho acesso a informações, participo de discussão de case, mas assim, a sociedade está vendo isso. Quando eu tenho um CEO de uma companhia aérea que está indo a público assumir que realmente às vezes os problemas acontecem, porque às vezes está além do controle da empresa, né? Sai, né? Sai do controle, mas ela tem que ser transparente, ela tem que falar o que aconteceu, né? A gente tem casos, de vazamento, de petróleo no mar, cara, todo mundo falando quem é, e a empresa que é responsável fica fingindo que não foi com ela. Cara, vai lá e assume, não, fala. Rápido, né? Rapidamente, fala as providências que você está tomando para resolver isso, né? Isso é essencial hoje em dia. E é aí que você constrói uma reputação positiva, uma reputação sólida, que quando acontecer algum eventual problema, se acontecer, o consumidor, ele tem até um interesse em procurar informação. Não é possível que aconteceu isso mesmo. Então, a empresa pronuncia e ele fala, ok, o Reclame Aqui que você citou, eu acho um caso incrível também de, olha assim, como evoluiu essa ferramenta. Eu acompanho desde o começo, a época que eu estava na Rodobens, que eu era gerente lá, assim, a gente começou a fazer um trabalho muito legal, porque você não pode descartar a reclamação. A reclamação é uma oportunidade de você melhorar, e o Reclame Aqui, ele te dá essa oportunidade de você responder, de você ser ranqueado, até pela agilidade do consumidor, né? Quando você faz uma reclamação lá, depois você é convidado a dizer se a sua reclamação foi atendida, se foi respondida ou não. Então, olha que eficiência, né? Hoje em dia, muita gente, antes de comprar alguma coisa, vai lá dar uma olhadinha. É a primeira vez que eu compro dessa empresa, deixa eu dar uma olhadinha no Reclame Aqui. E aí não tem problema se ela tiver reclamação lá. O que importa é como ela está conduzindo essa situação, né? E aí tem que ter transparência, tem que ter verdade, agilidade, né? Como você disse. Bianca, como que é pensar, porque você precisa, como uma consultora empresarial de comunicação, você precisa pensar com a cabeça do empresário. Sim. O que mudou e como que você se coloca na cabeça do empresário? Eu até anotei aqui, marca empregadora, porque hoje em dia as empresas estão tendo dificuldade de contratar também mão de obra, então... E os funcionários, os trabalhadores enxergam como que enxerga que a empresa, é uma empresa boa para trabalhar, não é uma empresa boa. Como que você fica aí nesse... Esse é um ponto que a gente vem ajudando muito, assim, os clientes, e é o que você falou, né, Henrique? A gente tem que entrar na essência da empresa e muito na cabeça do empresário, e eu falo isso muito para minha equipe, porque eu não faço tudo sozinho, né? Sozinho, eu tenho equipe. Eu falo, gente, assim, a gente tem que pensar pelo lado da empresa, senão a gente não vai conseguir fazer entregas relevantes, entregas que funcionem. E não é só no sentido assim, eu estou entregando uma arte, não foi aprovada porque não está adequado. Não, está fazendo sentido dentro do desafio que aquela empresa tem?
Hoje em dia você deve estar sentindo isso. Cada reunião que eu entro com um executivo de empresa ou com uma área de recursos humanos, a reclamação é a mesma. Está muito difícil contratar. Muito. Porque até tem profissional disponível no mercado, mas não necessariamente ele está adequado com aquilo que você precisa, porque as profissões evoluíram muito também, né? Então, quando você acha aquela pessoa, cara, é o cara que vai conseguir se adequar, vai ter conexão com a minha cultura organizacional. Eu, hoje em dia, para contratar a agência, eu estou olhando até para isso. Esse cara, ele bate com os meus valores ou não? Porque, de repente, ele é um ótimo profissional tecnicamente e, de repente, não vai dar certo na minha realidade de empresa, né? Na minha cultura. É claro que quando a gente está falando de fábrica, de operação, talvez não pese tanto, mas é importante também. Mas é isso que você falou. O principal desafio é contratar. Aí o segundo desafio, você trouxe essa pessoa para dentro de casa. Como eu vou manter essa pessoa? Que o termo é retenção, né? Eu não gosto de retenção porque parece que você amarrou a pessoa ali no pé da mesa e não pode mais sair da empresa, né? Mas enfim, é a manutenção. E um outro ponto que a gente trabalha muito é o desenvolvimento desse profissional. A gente não quer pessoas estagnadas, não é? As empresas querem pessoas se desenvolvendo, trazendo resultados, engajadas, vestindo a camisa e tendo alta performance. A palavra-chave é alta performance, né? Então, não adianta, tem o desafio de contratar, mas não adianta você trazer essa pessoa e essa pessoa não performar bem, né? Não se adequar à equipe, não trazer resultado, não ter esse alinhamento. E a comunicação interna entra muito nisso, né? Porque a comunicação interna vai trazer todas essas mensagens, esse alinhamento da empresa sobre aonde ela está, aonde ela quer chegar, o papel desse funcionário, ele tem que se reconhecer nesse processo todo. Faz sentido? Essa empresa, ela faz isso, olha que interessante. Poxa, que incrível, eu estou participando disso, né? Ou não, nossa, mas eles estão fazendo isso, estão poluindo ali o meio ambiente, estão não sei o quê. Então, assim, porque assim, a comunicação, ela está acontecendo, né? Tem a rádio peão, tem os bastidores, tem um monte de coisa, tem o grupinho do WhatsApp, enfim. Então, a empresa tem que se posicionar, um monte de grupo. Então, a empresa tem que se posicionar, né? Tem até uma palestra que eu faço sobre reputação que a gente fala disso. Se você vai falar ou não, eu não sei, mas vão falar de você. Então, não é melhor você também dar a sua versão, você participar dessa narrativa? E isso, no caso da comunicação corporativa, começa dentro de casa. Então, hoje em dia, para ser uma marca empregadora, para ser uma employer brand, que é essa jornada, né, do colaborador, desde o momento que ele está num processo seletivo, foi impactado por um post de uma vaga dentro de um monte de outras vagas, ele fala, não, eu vou mandar o currículo, vou participar do processo seletivo, foi chamado, não, é essa empresa, gostei da proposta. Aí ele entra, a gente apoia as empresas em tudo isso. Aí você tem que fazer um processo de imersão, que é o onboarding, a integração desse novo funcionário, que é quando ele começa a vivenciar a cultura da empresa. Esse é um momento importantíssimo. E a partir daí é o período mais longo, é o período que a gente trabalha com a comunicação interna muito forte, seja por meio de newsletters, informativos, cartazes, campanhas. Tem empresa que a gente trabalha com faixa na entrada, tem empresa que leva o funcionário de ônibus, a gente trabalha com comunicação no ônibus, comunicação na catraca, adesiva à mesa de quem está lá no campo, a mesa do almoço dele ou a mesa que ele joga. A gente adesiva escadaria em usina. Então, a gente tem que encontrar formas na linguagem dessas pessoas e nos momentos dela para ela ir entendendo o que essa empresa faz, o papel dela. Poxa, aqui tem uma mensagem de segurança do trabalho. Olha que importante, né? Essa empresa está cuidando de mim. Então, eu tenho um papel, eu tenho que usar o equipamento de segurança, eu tenho que tomar cuidado com tal coisa. Muito comum hoje em dia o tema da saúde mental, né? Nas empresas, as empresas estão disponibilizando um monte de iniciativas, mas as pessoas têm preconceito, ainda falam, isso não é comigo, isso é com outro, isso é frescura, né? Então, campanhas, não vai acontecer. Às vezes ele está tendo dentro de casa esse problema e não está assumindo, não está conseguindo enxergar. E a empresa ali oferecendo recursos, oferecendo aplicativo, disponibilizando psicoterapia, rodas de conversa, né? Então... E ele não conhece. E ele não conhece. Ou ele conhece, não reconhece como importante, não reconhece o valor, né? A comunicação interna, ela trabalha não só para informar, mas para gerar esse engajamento das pessoas com as iniciativas que estão já até disponíveis dentro das empresas. E que muitas vezes ou a pessoa não participa, ou não valoriza, né? E que
assim, são investimentos grandes por parte da empresa e às vezes ela vai fazer uma pesquisa de clima, o cara está descontente. Não tenho treinamento. Gente, mas tem uma universidade corporativa aqui, tem capacitação, tem não sei o quê. Eu não tenho benefício. Gente, mas tem isso, isso e isso, não está sabendo colocar na ponta do lápis. Então, a gente tem que encontrar formas de traduzir essa informação, de explicar, de envolver as pessoas. E um ponto super importante, né, que você falou que a gente tem que entrar na cabeça do gestor, né, no começo da pergunta. A gente vem trabalhando muito a questão da liderança comunicadora, né? Nesse processo todo que eu citei de exemplos, adesiva não sei aonde, adesiva parede, sala de reunião, é um trabalho incrível, faz evento, né, faz ações, intervenções no escritório. Tem um processo que funciona demais e que nem toda empresa está conseguindo implantar, porque também não é fácil, porque envolve pessoas, né? E alguns têm habilidade de comunicação e outros nem tanto, né? Natural, né? Que é o líder também atuar como um agente de comunicação, né? Ou seja, é o líder entender as principais mensagens-chave da empresa e ter essa capacidade de envolver a equipe dele no assunto. Inclusive, Henrique, não só, chama uma reunião aqui, gente, é isso que está acontecendo, pega o papel ali e mostra. Não é isso. Ele vai estabelecer um diálogo com essa equipe, ele traz o tema para ser discutido, para ouvir também as pessoas da equipe dele. Então, é um processo que ainda é novo em algumas empresas, outras já estão fazendo bem. É uma área em que eu atuo bastante, que eu apoio também muitas empresas e que às vezes você tem que desenvolver até individualmente o líder, né? Normalmente ele é promovido porque ele é muito bom tecnicamente, mostrou algumas habilidades ali de gestão. Mas tem que treinar. Tal. Tem que treinar e ele tem que entender a importância disso também. Está aumentando, né? Bianca? Você acha que na nossa região tem muita empresa que nem tem departamento de comunicação? A gente já conversou sobre isso. Mas existe essa necessidade, vai ficar cada vez mais clara, está ficando cada vez mais clara essa necessidade de que as empresas precisam olhar para isso. Sim. Senão vai perder o trabalhador para outra empresa e uma hora já está faltando, né? Já está faltando mão de obra, né? Como você falou, realmente, como eu venho de São Paulo, eu ainda assusto com algumas coisas, mas eu entendo como natural, mas eu percebo as empresas evoluindo nesse sentido, sabe, Henrique? Né? Assim como teve mudança no sentido de ter um trabalho híbrido, um home office, não tem como as empresas ficarem à parte de todo esse movimento que está acontecendo, né? O tema da diversidade, sim, os assuntos ligados a ESG, enfim, a gente tem muito tema na pauta da sociedade que as empresas têm que saber como tratar isso internamente, além de todos esses desafios que ela tem, de trazer gente que se adeque ao que ela precise, né? Toda essa evolução tecnológica, né? Não é mais só, o desafio, eu estou precisando contratar 500 trabalhadores para a fábrica. Não, eu estou precisando contratar para uma função específica ali que eu não acho no mercado, que não tem disponível, né? Então, realmente, a sua marca tem que estar posicionada como uma marca que a pessoa almeja trabalhar lá um dia, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, no começo da minha carreira, tinha as marcas lá. Eu não vou falar quais, porque também vai denunciar. Você fala, eu queria trabalhar em tal lugar, tal. Então, esse é um processo que é um processo contínuo, né? Ela não vai fazer uma campanha e vai ter visibilidade, todo mundo vai querer trabalhar lá. Então, por isso que a gente fala, né? Começa dentro de casa com a comunicação interna, aí a gente até já comentou um pouco dessa comunicação de vendas, no sentido também de fidelizar o cliente, dele recomendar, e tem dentro desse escopo da comunicação corporativa, aquela comunicação institucional, que entra muito a parte de assessoria de imprensa, né? Então, é você trabalhar iniciativas sociais, trabalhar ações, trabalhar projetos com a comunidade, trabalhar ações e divulgações dentro do setor em que você atua, né? Para realmente você ser uma pessoa uma empresa que está participando das conversas daquele segmento, tá se mostrando relevante, ser ativa, né? Exatamente. Uma empresa ativa na sociedade. Fazer campanhas, né, que é um posicionamento realmente de marca, uma campanha, né, uma comunicação institucional que sim, grandes empresas já têm isso tudo bem divididinho num guarda-chuva, tal. Muitas vezes eu, por exemplo, eu reportava para a presidência, né, dada a relevância do assunto, mas outras ainda estão começando, né? A comunicação interna é o RH que está fazendo, e aí de vez em quando eles descobrem, a gente chama, fala, corre aqui me ajudar, a gente fala,
nossa, vocês vão ganhar vários braços, porque tá ali o RH com esse monte de vaga aberta para contratar, treinamento, gestão, e ainda tem que fazer comunicação interna, que muitas vezes não é expertise deles, né? Então, aí que entra o trabalho da agência. E até quando a gente é demandado, eu preciso aqui para vocês cuidarem da parte de marketing, de toda... É muito comum também empresas ainda não terem a área estruturada de marketing. Às vezes está dentro do comercial, então a gente chega para agregar, para apoiar toda a expertise que já tem lá dentro. E aí a gente traz muito esse tema, poxa, vamos fazer essa campanha aqui para vender, mas vamos fazer essa campanha para posicionar a marca também, para torná-la conhecida, para mostrar que marca é essa, o que ela traz de benefícios para a sociedade. Por exemplo, quantos empregos eu gero na região, né? Olha, eu estou tratando o descarte aqui do lixo, estou usando material reciclado para fazer peça. Gente, quantas vezes a gente descobre isso, às vezes, alguma iniciativa super legal dentro da... Isso acontece demais aqui no interior, gente. Sim. Iniciativas sociais, iniciativas ambientais, que eles falam, não quero divulgar. Eu fico e o trabalhador e o funcionário que está lá dentro nem sabe. Nem sabendo, nem sabe. Então, a família dele não sabe. Então falta essa cultura de comunicação ainda para algumas empresas, mas que já está mudando. Eu fico super feliz com isso, né? Mas são empresas, a maioria são empresas familiares que cresceram, né? Sim, tem muita ainda empresa familiar. E está ainda com aquela cabeça de que não precisa, a gente está vendendo, estamos ganhando aqui o nosso dinheiro, tem empresa que até exporta. Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui. A gente fala muito isso na agência. Não é porque você chegou... A comunicação que te trouxe até aqui não vai conseguir te manter frente à concorrência. Porque hoje em dia, você não está concorrendo só com o seu vizinho aqui de rua, né? Você está concorrendo com o mundo, né? E... assim, o que eu percebo, realmente tem essa pegada da empresa familiar, mas eu já percebo até na empresa familiar, porque assim, a gente tem cliente que já está na segunda geração, então a segunda geração já vem com esse olhar, alguma coisa eu preciso começar a fazer. E outras empresas, num caminho que a gente também trabalha, num caminho de profissionalização da gestão. Então, a família fica ali no conselho, né, e sai ali da operação. E aí é muito legal, porque aí trazem profissionais do mercado e normalmente quem vem, enfim, de grandes empresas, enfim, das metrópoles, eles já vêm com essa cultura da comunicação. E aí é incrível, né? Cultural, né? É cultural, e aí você tem que implantar aos poucos também dentro da empresa. Para não assustar. É tão interessante, às vezes a gente solta alguma coisa, aí o cara fala, mas tem pouca gente participando, eu falo, poxa, mas vocês nunca fizeram, né? Então vamos começar, a gente começa. Olha, uma iniciativa super simples, Henrique, que é incrível. O Café com o Presidente. É um café da manhã com o presidente, um bate-papo, cada empresa a gente dá um nome, bate-papo com o presidente, com a alta direção. É uma forma do funcionário sentir que ele tem acesso à alta direção da empresa, entra naquele tema do diálogo que eu falei da liderança comunicadora, ou seja, a empresa dando voz ao colaborador, ela não está só soltando informação, ela está abrindo também para ouvi-lo. Aí você chama, ou, né, às vezes é um grupo restrito, você chama quem está fazendo aniversário de casa, quem foi promovido, quem bateu a meta do semestre, enfim, a gente desenvolve N desculpas para selecionar o grupo que vai com o presidente. E aí as pessoas chegam lá e não fazem perguntas. Aí fala, Bianca, não funciona. Gente, não é que não funciona, não está na cultura da empresa. Precisa treinar. Vamos fazer, vamos treinar. Vamos fazendo aos poucos. Aí eu sempre coloco alguém infiltrado, não conta pra ninguém, mas eu coloco alguém infiltrado para começar a fazer as perguntas, porque aí alguém começa e vai, se sabe solta, assim? Né? Se solta. Aí se solta. Até que vira uma questão cultural dentro da empresa e as pessoas vão indo. Né? E até um receio também, sabe, Henrique? Tem empresas que quando a gente começou com eles, eu não quero ter rede social. E aí entra naquilo que eu falei. Se você não tiver e não se comunicar, alguém está falando de você ali na rede social. Então, vamos trazer o seu conteúdo, né, de maneira estratégica, organizada. E é a mesma coisa dentro da empresa. Poxa, mas eu vou abrir para o funcionário falar, o que será que ele vai trazer? Olha, e isso eu converso muito com os gestores de RH. Olha, se o funcionário, numa oportunidade dessa, chegar ao ponto de repente, sabe, abrir alguma coisa muito desagradável, fazer uma crítica muito pesada,
é sinal que ele já estava transbordando, ele já ia fazer isso de qualquer jeito, Sim, não é verdade? Sim. Então, olha que importante você ouvir. De repente, você vai dar oportunidade para outros falarem em tempo disso ser corrigido, de atitudes serem tomadas. De não virar uma tragédia dentro de uma empresa, Exatamente, por porque assim, as pessoas podem não estar falando para o presidente ou para o líder, né? Por isso a importância do líder, porque o líder está ali mais no dia a dia, está na mesma sala. Pode não estar falando para o líder, mas está falando no cafezinho, no restaurante, né? Na hora do almoço, no refeitório, no corredor. Então, gente, vamos criar canais para dar voz mesmo para essas pessoas, né? O empresário ainda tem medo? Você acha que tem? Tem medo, mas eu acho que é natural. Acho que é natural do ser humano, porque você está se expondo. Né? Mas eu sinto total abertura das pessoas, assim, eu falo para minha equipe que o não tá sempre garantido. Ai, gente, vamos propor isso? Ai, não vão gostar. Ai, vamos começar a propor, daqui uns 3 anos a gente aprova, sabe assim? A gente tem um case super legal de projeto de influenciadores internos. Então, você transforma os próprios funcionários em embaixadores da marca. Eles comunicam os temas da empresa, fazem vídeo, mostram o que está acontecendo e tal. Então, assim... Não é qualquer empresa que está no momento, não é só ter coragem, sabe? Eu acho que a comunicação interna, ela vai evoluindo. E aí você chega num momento que os funcionários estão tão envolvidos e tão engajados com essa cultura organizacional que eles estão preparados para divulgar, para serem também divulgadores dessa empresa de uma maneira mais formal. E aí a gente tem esse programa, inclusive na GVC, Soluções em Cobrança, você conhece. Já foi até matéria e tal. E no começo, assim, começou meio tímido, mas assim, um projeto super bem-vindo, super bem visto, desde da alta direção, a liderança. E hoje em dia já evoluiu, a gente ofereceu treinamentos para ele, porque o pessoal sabe mais Instagram, TikTok, a gente ofereceu treinamento sobre LinkedIn, porque aí é outra linguagem, né, outra pegada. E assim, olha que interessante. Então, eles produzem conteúdo sobre o que está acontecendo para a gente usar nas redes sociais corporativas, que são as redes oficiais da empresa, mas eles também podem publicar. E eles internamente estão fazendo um trabalho legal, né? Porque eles estão movimentando, estão mostrando que tem muita coisa legal na empresa, né? No caso da GVC, eles fizeram o dia a dia do quitação, que é o cachorrinho que eles adotaram e tal. Incrível. E essa história do quitação eu não sabia, me contaram uma vez lá, e virou uma matéria que foi rede nacional na Bandeirantes, acho que faz umas 2, 3 semanas. Isso mesmo. Foi uma coisa... Quer dizer, e eles que fizeram, né? E todos orgulhosos, deram entrevista para televisão, foi muito legal isso. E Henrique, esse exemplo do quitação eu acho tão legal, porque você está humanizando o mundo corporativo, né? A empresa não precisa ser aquele negócio que a pessoa chega, passa cartão, senta, trabalha. Olha pro rosto do outro, nervoso, toma só café o dia inteiro. Acabou, né? Acabou isso, né, gente? Então, poxa, olha que legal. Eu não sei se você já teve oportunidade, várias vezes eu entro na GVC, ele tá lá, quitação, tá esparramado lá no meio do escritório. Cara, que incrível você trabalhar com um cachorro ali do seu lado, né? Então, dá uma comida, aí você tá em outro lugar, ele entra, tal. Então, esse é um dos exemplos, né, que você pode fazer para trazer esse funcionário para ele ter vontade de ir trabalhar, né? Quem não quer trabalhar com paixão, né? Mas você tem que ter essa motivação, você tem que realmente estar apaixonado, né? Se sentir pertencente também ao lugar, né? Se sentir pertencente. Então, assim, tem que ter iniciativas, mas elas têm que ser bem comunicadas, porque, como eu disse, às vezes os funcionários não estão nem valorizando isso, e às vezes alguns assuntos mal esclarecidos, sabe? Sim. Então, e é aí que entra novamente o tema do líder também tomando a frente de alguns pontos da comunicação, porque é ele que está vendo no dia a dia o que está gerando burburinho, o que não foi bem entendido. Claro que fica, né? O que não foi bem entendido. E para que ele possa levar isso, seja para RH, seja para comunicação, de uma maneira estruturada, para que isso vire tema de campanha, vire tema de um café com o presidente. Quando a gente fala do café do presidente, não dá para ir todo mundo, porque senão não vai ser aquela coisa do petit comité, de você realmente conseguir bater um papo. Mas quem vai, volta para a área de trabalho, uma que ele tá super feliz que ele foi reconhecido, ele foi escolhido para ir. Vai repercutir, né? Ele vai repercutir, gente. Essa comunicação vai desdobrando as pessoas. Então, assim, mesma coisa, o influenciador interno. Poxa, ele tá...
Cara, é o meu colega que tá ali gravando, ele saiu ali na rede social, ele tá lá no vídeo, ele saiu no informativo, deu entrevista. Isso é incrível, né? Compartilha e vai, né? Vamos falar um pouco, eu anotei aqui, de fidelização de cliente. Como que falando da comunicação empresarial e tal, como que faz pra gente, pro empresário, como que usaria ali, como que você conversando com o líder, com a empresa, para fidelizar o cliente. Vamos falar de fidelização agora. Esse é um ponto super importante, né, Henrique? Porque realmente custa caro, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas, a gente, né, trabalha com captação de lead no Google, depois você usa ali o marketing de conteúdo, inbound marketing, né, relacionamento e tal, e você converte, você faz essa venda. E aí... isso acontece muito nas empresas, né? Um esforço muito grande nessa captação do cliente para essa primeira venda e depois ele cai um pouco no esquecimento. É porque esse produto que ele comprou, cara, ele comprou ok, ele assinou aqui um negócio, agora ele vai ficar por um ano. Tá, mas e esse seu portfólio aqui? Poxa, você falou que você acabou de lançar o aplicativo, você já ofereceu o aplicativo? Poxa, você marcou um evento presencial. Poxa, tá tudo dentro desse contexto aí, né? Ele comprou ali uma trilha de treinamentos, mas agora você também oferece o aplicativo, vai ter um evento presencial. Qual vai ser a estratégia para a gente comunicar primeiro para essa pessoa? Vender mais para o mesmo cliente. Exatamente. E aí... É mais barato do que é muito mais barato, ele está cliente. nas suas mãos, você tem os dados dele, né? De um jeito ou de outro. E hoje em dia é super comum, né? Você entra, por exemplo, eu já trabalhei na área automotiva, você entra numa concessionária, o cara não quer nem ouvir o que você foi fazer lá, o carro, primeira coisa, o seu telefone. Porque ele vai ficar fazendo follow-up com você, vai ficar, né? Só que, poxa, o que eu vou fazer com esse... depois que eu vendi, ok. Não, gente, depois que eu vendi o carro, eu tenho que chamar essa pessoa para fazer a revisão. Na verdade, depois que você vendeu o carro, você tem que perguntar, e aí, você curtiu? Como está sendo a sua experiência, né? Então, com isso, né, tem muita coisa legal para fazer de relacionamento, o cliente se sente valorizado e ele tem vontade de se relacionar com essa marca, né? Poxa, olha, tá me lembrando aqui que tá na hora da minha revisão, que legal. Poxa, fez a revisão? E aí, o que você achou? E além dessa possibilidade de vender outros produtos... acho que eu já até mencionei no começo, é aquele tema da recomendação, né? Eu tô precisando comprar um carro, aqui na minha cidade tem 2 concessionárias dessa marca. Eu vou pedir indicação, onde que eu compro? Porque a pessoa, principalmente quem compra um carro, ele sabe que ele vai ter um relacionamento depois que é do pós-venda, né? Sim. Mas essa pessoa também que foi a concessionária, ele pode adquirir outros produtos, porque tem os serviços financeiros, né? Tem a concessionária que vende o seguro do carro, o financiamento do carro, ele pode até te vender um consórcio que você vai fazer um planejamento para uma recompra mais para frente. Então, assim, tem uma gama incrível de produtos, num exemplo do carro, que não é só chamá-lo para a oficina depois, para as revisões periódicas. É para você fazer várias vendas no mesmo... que de repente não vai ser agora. Não, eu vou comprar à vista, tá bom. Mas daqui a pouco ele é impactado. Você sabia que para programar a troca do carro, você pode já começar a pagar o consórcio? Assim, um exemplo, né? E no sentido de recomendação, esse cliente, ele fica tão encantado e tão envolvido com essa experiência que ele está tendo com a sua marca, que ele sente vontade, ele se sente motivado a multiplicar isso, a indicar para outras pessoas. Conta para o amigo, para a família, para o tio. Ele faz questão, né? Gente, é muito comum nessa época do calorão, né, daqui de Rio Preto, às vezes mandam no grupo, gente, acabou de vir um cara aqui incrível de manutenção de ar-condicionado, tal contato, porque todo mundo sabe como é difícil arrumar alguém de confiança, não é? E aí você sente prazer em recomendar quando você tem uma experiência positiva, quando a pessoa foi lá, prestou um bom serviço, cobrou um valor razoável, fez bem feito, não fez sujeira na sua casa, veio na hora marcada, tem tantos fatores. Mas aí, olha só que experiência incrível. E se a pessoa perguntar depois, e aí, o que você achou, não importa, né? O que você achou? Né? A gente, por exemplo, que a gente atende clientes corporativos, tal, lá na agência, a cada 6 meses, a gente pergunta para o nosso cliente. A gente faz uma pesquisa de satisfação. É claro que tem o dia a dia também, que a gente ouve bastante, mas a gente sistematizou essa pesquisa de satisfação do cliente,
Porque é uma da gente identificar pontos que têm que ser melhorados e outra, dele se sentir ouvido. Cara, eu tenho um formulário aqui que eu posso falar o que tá bom, o que não tá bom, posso escrever no final, né? Então, ele se sente valorizado e respeitado também, né? Então, tem muitas formas de você ir trabalhando essa fidelização, que é desde a experiência de compra, né? Esse momento que esse cliente está vindo adquirir um produto da sua marca, mas também no pós-venda, né? No que você vai trazer de conteúdo para ele. A gente percebeu que na época da pandemia, esse tema de você fazer o marketing de conteúdo, ele se ampliou muito, e isso é muito legal, né? Eu lembro que, assim, foi uma loucura, né, Henrique? Ai, poxa, cara, tá, eu atendo loja, a loja tá fechada, atendo restaurante, restaurante tá fechado. O que eu vou fazer, né? Eu atendo buffet, não pode fazer evento, sabe? Uma loucura. E aí, uma das empresas que a gente atendia do mercado de joias, gente, para que eu vou ficar só mandando o tal do e-mail marketing que já estava no planejamento, com as minhas promoções, com os meus lançamentos, Ok, um ou outro tinha, mas a gente começou a fazer conteúdo, porque as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam... Tinha tempo, né? De sobra, né? Pra ver, tinha né? tempo. Então, a gente mostrava como a joia era feita, a gente falava sobre aquela pedra. Então, poxa, depois você pode até vender um anel com aquela pedra, né? Mas primeiro você falou sobre, então você está trazendo conhecimento para essa pessoa, né? Por exemplo, se eu sou uma empresa da área de cobranças, eu posso falar sobre planejamento financeiro. Toda empresa tem conteúdo relevante para trazer, porque essa é a sacada, né, que eu falei, você vai na concessionária, já pegaram na verdade, eles pegam o telefone e muitas vezes o e-mail, quando a gente compra online, então nem se fala, né, e começa todo dia a receber e-mail, um horror, né, às vezes 2 vezes por dia, inclusive. Mas assim, poxa, e se eu intercalar? E se eu ficar mandando, tô mandando oferta, tô mandando sei o que lá, cada hora é um tema, uma coisa... E se eu mandar um conteúdo relacionado ao que eu produzo, ao que eu vendo, né? Algo de interesse ali, algo interessante, né? Eu estou mostrando para ele que eu não estou interessado só em vender, eu quero estabelecer um relacionamento com ele, né? E isso faz diferença na recompra, né? Na fidelização e principalmente na recomendação, que é fundamental. E você acha que as empresas fazem isso? Ou tem espaço aí? As empresas tentam, mas é muita coisa, viu, Henrique? Não é, falar é fácil, né? Quero ver sentar e fazer. Porque pensa bem, né? Quando a gente está falando da jornada do cliente, é desde um script, a hora, se ele ligar, ao jeito que ele vai ser atendido, até um pós-venda perguntando se foi tudo bem, até a entrega do produto, aí se deu algum problema, como eu vou resolver isso? E como eu vou me relacionar depois? Poxa, para esse negócio faz sentido eu mandar parabéns para ele no dia do aniversário dele? A gente atende também na área, por exemplo, de saúde, né? Um cliente da área de medicina diagnóstica. Poxa vida, faz sentido, então, eu separar esse mailing e no Outubro Rosa eu fazer um disparo específico para as mulheres, no Dia da Mulher, trabalhar o tema da prevenção, enfim. Então, assim, você aproveitar até datas comerciais ou datas de celebração para ser relevante para esse cliente, né? Então, o desafio é você identificar todos esses momentos, é uma régua de relacionamento, vamos falar assim, tecnicamente, mas que é a jornada do cliente, né? E é uma jornada que não acaba quando ele compra, né? Ela tem que continuar, essa jornada continua. E né? algumas empresas começam ali, né? Sim. Porque, né? Consórcio, por exemplo, né? Se eu tiver uma empresa de consórcios, aí vende para o filho, Não, e você tem um relacionamento seguro, de longo prazo. Aí, né? Porque é um produto, por exemplo, o seguro também, consórcio a mesma coisa. É um produto que não é comprar, eu comprei hoje isso daqui, bebi, ok, pode ser que eu esqueça da marca, pode ser que eu ache super legal e eu vou continuar comprando. Não, o seguro, uma que você não quer usar, mas de repente você vai ter que usar e você vai medir aí como que foi essa experiência. E além disso, tá debitando lá no meu cartão de crédito, eu tô pagando o boleto chega impresso, chega por e-mail, chegou atrasado, vem o link pro WhatsApp, preciso da segunda via, vai ser fácil pedir a segunda via, não vai? Tô na época do imposto de renda, como que vem, né, o do consórcio, no caso, ou o banco que você tem conta, tá fácil baixar no aplicativo? Vira um inferno, né, gente, mês de março. Contador já mandou mensagem, eu preciso de tais e tais documentos, eu falo, agora começou a jornada, né?
a saga. Então, é a questão dos pontos de contato, né? Como você está se relacionando em todas as frentes e tem essas jornadas que são mais longas mesmo pelo tipo de produto até, né? Então, te dá mais oportunidade de você identificar aqueles momentos-chave ali que você vai entrar. Mas quem foi uma vez, que nem falando da medicina diagnóstica, poxa, eu fui uma vez, fiz um exame, mas gente, eu não faço só um exame na vida, né? De repente eu estou investigando uma coisa aqui, mas tem os exames preventivos, tem eu entender que também não é só a parte de imagem, eu posso fazer os laboratoriais, e aí é isso que você falou, eu posso indicar para minha mãe, posso levar meus filhos, né? Então, se eu fui bem atendido, se for um lugar legal, se eu conseguir... Envolve, né? Tem inúmeros fatores, né? Às vezes vai tudo bem, mas aí, foi tudo bem, eu fui atendido rápido, mas depois eu não consegui tirar o exame na internet, sei lá, por algum motivo. Tirar e lá no outro eu consegui, me mandaram, chegou no meu e-mail. Porque as pessoas comparam, né? Sim. Comparam. E é a experiência do cliente. A experiência do cliente conta muito. As pessoas têm muita opção e as pessoas têm tudo na palma da mão, né, Henrique? Em um segundo, muito fácil, né? Que nem você tá dentro da livraria, eu faço isso. Você tá dentro da livraria, você fala, eu quero esse livro, mas tá meio caro. Na hora você já pesquisa o preço. E o pior de tudo é que você compra ali na livraria, quase no dia seguinte já está na tua casa. Se você morasse em São Paulo, ia estar no mesmo dia na tua casa. Então, assim, qual é o meu diferencial como livraria? Poxa, eu tenho que ter o atendente que sabe te fazer boas recomendações, que vai entender o seu perfil e vai indicar novas opções de leitura, que vai te oferecer uma promoção, eu tô precisando dar um presente, qual é o perfil da pessoa, faz uma recomendação, e aí você fala, não, eu vou comprar aqui porque eu fui bem atendido, já quero levar para casa, tal, mas a questão do preço pesa ainda. Sim. Só que, por que aí eu vou lá para o aplicativo? Porque eu sei que o aplicativo vai ser muito eficiente também, que ele vai me dar uma experiência de compra incrível, né? Você vai lá, 2 cliques você comprou, daqui a pouco tá na porta da sua casa. Então, aí é o desafio do PDV, né? E é uma pena, né? Eu venho ali da região da Paulista, grandes livrarias fecharam, né? Lá em São Paulo. Aqui em Rio Preto também, né? Aqui também, exatamente. E assim, e é triste, é claro que é uma questão mercadológica, né? Quem tá lá num grande centro de distribuição vendendo online não tá com o custo da loja, né? Do PDV, mas eu acho que a livraria entra muito esse exemplo bem legal de experiência do cliente, porque lá você vivencia esse ambiente do livro, você sente o cheiro, você folheia, né? Senta lá ou toma um café. Você senta, né? Às vezes você leva as crianças, a criança também vai olhar, vai ver, enfim, é uma experiência diferente realmente, mas tá... né, por questões de mercado, tá com esse desafio de como manter o negócio mesmo sustentável, né? Outra pergunta aqui que eu tinha anotado, como construir, para o empresário, como construir uma reputação positiva de marca? Pensando em tudo isso que a gente falou, né? E na hora também de enfrentar uns problemas, né? Que pode... Uma usina, por exemplo, pode enfrentar um problema aí às vezes do dia para a noite, que já aconteceu, acho que ano passado... Um operador caiu dentro da moenda e foi moído. Infelizmente acontece, né? Por mais que a empresa faça tudo... Sabe, tem que se posicionar, como enfrentar. É por isso que a gente fala que tem que ser trabalhado constantemente, né? A comunicação, ela tem que... não é só na tragédia, né? Não é. Porque aí é muito mais... Porque aí começa, eu nem te conheço, né? Será que eu vou te ouvir mesmo? Eu só li aqui que... Porque notícia ruim espalhar super rápido, mas se né? Tá sempre ali batendo... Se você tá sempre ali, poxa, não, eles se posicionaram, eles estão dando entrevista, deixa eu ver o que aconteceu. E o que eu vejo, a gente trabalha também com usina, com empresas que têm essa atuação que, de certa forma, eu chamo de mais delicada, né? Atendo empresas do setor florestal também, porque tem a questão do impacto ambiental também muito eminente. Às vezes nem é isso na prática, mas as pessoas têm essa visão. Tá impactando, tá cortando aqui, tá... E hoje pode virar uma loucura, né? Pode. Até por Você tira uma árvore, pode virar um pandemônio para tua empresa, né? E aí... essas empresas, elas trabalham, por exemplo, muitas ações sociais na comunidade. Então, ela está criando uma imagem positiva na prática.
Porque a gente questiona muito as empresas também. Poxa, mas está querendo fazer uma mega divulgação e a ação é só isso, né? E você quer fazer isso? Sim. Não pode, gente, é diferente. Vamos colocar energia, vamos colocar recursos nas ações para a gente fazer uma divulgação legal, né? Que vá honesto, mostrar né? o impacto. Porque não tem mais bobo, né? Exatamente, não dá para enganar as pessoas, né? E aí fica pior, né? Se alguém descobrir que você está falando que você fez tudo isso e não é bem isso, né? Então, você tem que ter projetos consistentes na sua comunidade ou junto ao seu público de interesse. Ah, o meu público é esse, deixa eu fazer um trabalho, seja de gerar informação, enfim, apoiar alguma causa, né? Eu acho que as empresas estão sendo cada vez mais corajosas também nesse sentido, de apoiar grandes causas que antes eram tabu, né? Se posicionar, né? Se posicionar. Então, tudo isso é uma forma de você se proteger, é o tal do colchão reputacional, né? Isso é uma proteção que você está criando para que, se realmente acontecer, porque infelizmente acontece, você esteja preparado e você vai ser ouvido e você vai ter credibilidade. Ô, Bianca, o que fica aqui, eu acho que do nosso papo é o seguinte: comunicação não é só para vender, né? Não é, Henrique. Comunicação. Todo mundo lembra, fala, eu preciso divulgar, né? Preciso de comunicação, marketing, não importa o nome que tá dando. É uma construção, né? Mas não é só na hora de vender. E é o que a gente comentou, né? As empresas, pode ser que muitas tenham chegado até esse momento atual com pouca comunicação, sem falar com o seu funcionário, sem prestar contas para a sociedade, né? Hoje em dia, os relatórios ESG, relatórios GRI, poxa, é uma prestação de conta que não é só para o acionista, é para a sociedade, né? O que eu estou causando de impacto nessa sociedade, nessa comunidade? O que eu faço de bom? E, por exemplo, a sua área, né, assessoria de imprensa, gente, é uma prestação de contas, né? Não é, tá divulgando sua marca? Tá, mas eu estou mostrando o que eu faço. Tô abrindo minha empresa, né? Eu tô mostrando, o cachorro lá dentro. O jornalista tá vindo aqui, tá filmando, tá conversando. Eu tô mostrando a ação dentro do laboratório, né, ações sociais, enfim, ações ambientais, ações com o próprio funcionário. Então, tem que ser algo, mas assim, a gente sempre bate na tecla, Henrique, que não pode fazer por fazer, né? Então, tem que ser muito baseado numa estratégia, né, bem definida, com planejamento, alinhado com os desafios e os objetivos da empresa. A gente que trabalha com comunicação, a gente tem que estar o tempo todo antenado sobre o que está acontecendo no mercado, porque às vezes você estava indo para um lado e você vai ter que corrigir rota. Isso é muito forte em vendas, né? Poxa, eu lancei aqui uma promoção, meu concorrente lançou um outro negócio mais apelativo, agressivo, mais forte, mais agressivo, eu vou ter que trabalhar aqui também, ou eu tenho um lançamento de produto, eu tenho um desafio, mas não é só nesse momento da venda, né? Como eu disse, se você trabalha essa comunicação bem estruturada, com bom planejamento, com todos os públicos de interesse, a sua comunicação de venda, ela é mais fácil, ela exige menos recursos e menos energia, porque sua marca já é conhecida, ela já tem um posicionamento. Aí é mais fácil vender. Porque muitas vezes, eu não sei se você é assim, tem coisa que eu só compro daquela marca. Nem vou olhar as outras. Às vezes eu abro para olhar, assim, eu fidelizo pra caramba, assim. Eu gosto de olhar porque a gente gosta de ver o que está acontecendo no mercado e tal. Então, por mais que a gente tenha muita informação, é até mais cômodo, né? Você fidelizar, dá menos trabalho, né? Poxa, eu compro o livro na internet, nem abro 2 aplicativos. Eu abro aquele, olhei o preço. Tinha achado super caro na livraria. Tô aqui na livraria, tá muito caro, não dá para pagar esse preço. Nesse aplicativo que eu compro tá bem mais barato, então já vou comprar. Então vou deixar outra hora, eu volto aqui na livraria e compro. Então, que aí entra esse tema da fidelização, né? Olha que fácil que tá para vender para essa pessoa que fidelizou. Já foi construído, né? Mas você são quantos anos, né? Você fez um trabalho não só de comunicação, mas de atitudes consistentes, né? Nesse processo de experiência do cliente. E hoje em dia, quando a gente fala de comunicação com funcionário, ou comunicação interna, a gente trata do mesmo jeito que a gente trata da comunicação com o cliente, que é a jornada do cliente, a gente aplica a jornada do
colaborador, que é aquele processo. Que ele legal. entra na empresa, ele vai entender essa empresa, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai ser convidado a bater metas, atingir metas, ele vai ser reconhecido por isso, né? Então, a gente desenha essa jornada porque é aquilo que você falou, ai, gente, como que faz isso? Não, você vai ter que botar no papel esses momentos, né? Seja do seu consumidor, do seu cliente, do seu prospect, né? Às vezes você capta, por exemplo, um lead na internet, mas ele não compra na hora. Então, você tem que ir trabalhando uma comunicação com esse lead para que ele venha comprar em algum momento, né? Às vezes ele está pesquisando, às vezes ele desistiu da compra, mas ele é um potencial consumidor. Então, a gente está muito nesse momento de relacionamento, né? De relações. Seja no desenvolvimento da comunicação interna, que muitas empresas ainda têm muito a se fazer, tem que ou começar ou dar uma boa aprimorada para torná-la mais impactante, mais consistente, mais alinhada, né, mais estratégica, vamos dizer assim, e permeando todos os pontos da comunicação. É muito comum a comunicação interna começar com as demandas de segurança no trabalho, por exemplo. Sim. Porque a empresa precisa, porque ela não quer ver funcionários se machucando. Morre outro. Um perde um braço, mal, outro... Exatamente. Aí tem afastamento, né? Tem o outro que não quer vir trabalhar mental, aqui. Né? Ou não é, talvez, né? Exatamente. Aí, aquela pessoa já nem mandou o currículo ali, porque sabe que vive acontecendo acidente, né? Então, esse é um ponto delicado. Então, muitas vezes a comunicação começa por aí, a comunicação interna, e tudo bem. Né? Mas dá para fazer muito mais. Dá para avançar. Dá para avançar. E é assim com todos os públicos, né? Então, essa é a ideia, né? É que a comunicação, seja interna ou a comunicação com o mercado, ela permeie todos esses pontos de contato, todas essas frentes, tem que estar tudo muito alinhado e sempre muito, muito estratégico, né? Não é fazer por fazer. Hoje em dia as empresas não têm mais recurso para ficar... Tem que saber de onde que sai e para onde vai. Né? E ficar medindo o resultado o tempo inteiro, né? Para você ver se realmente está surtindo o efeito esperado, né? Que legal, Bianca. Foi uma aula aqui, hein? Tem coisa falei bastante, Henrique. tem coisa que eu vou colocar na Cecil. Que eu, eu não faço algumas coisas aí, eu te ensino. Que legal. A gente toma um café e a gente troca figurinha. Bianca, obrigado por ter participado. Manda uma mensagem pro pessoal aí que está acompanhando a gente. Bom, vamos lá. Essa parte você não tinha falado que você ia pedir no final, hein, Benji? Sempre tem uma surprise, né? Bom, eu, assim, acho que não preciso nem falar, né? Sou extremamente apaixonada pela comunicação, porque eu acredito nesse poder transformador que a comunicação tem. Transforma, né? Transforma. E, obviamente, a gente trabalha para transformar para o bem, transformar para melhor, para trazer engajamento com as marcas, reconhecimento de marca, visibilidade, satisfação. Tem muita coisa a se fazer, né? Eu acho que quem acompanhou o bate-papo percebe, são muitas frentes, parece ser muita coisa, mas tudo começa com um planejamento bem feito, né? Um entendimento de cada negócio e com uma execução assim bem, bem cuidadosa. Mas o que é mais incrível é que a gente vê os resultados acontecerem. Você também deve sentir isso na pele, né? E isso é muito mágico, assim, é incrível, né? Então é uma satisfação muito grande de ter a oportunidade de trabalhar com comunicação, né? Acho que é isso. Legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima, que a gente vai ter mais papo. Então tá bom, até mais. Gente, obrigado, até a próxima.